Bem-vindo à sétima aula do programa Descrençar. Hoje estamos aqui a falar nesta aula sobre comparação, que é algo que nos prejudica tanto e nós muitas vezes nem nos apercebemos que estamos a comparar. E como é que a comparação leva ao julgamento e à crítica? Vamos ver em que sentido é que nos prejudica e vamos perceber que a comparação não prejudica só os outros, mas especialmente prejudica o próprio que está a fazer comparação. Se tu não sabes do que estou a falar, se não estás familiarizado com o programa Descrençar, deixo-te aqui na descrição tudo sobre este programa, inscreve-te gratuitamente, pois tens aqui acesso a aulas com as respectivas meditações para que te libertes de crenças limitadoras, de pensamentos negativos que te têm vindo a acompanhar durante a tua vida toda e que te estão a impedir que tenhas uma vida leve, uma vida feliz e que realizes todos os teus sonhos de uma forma livre. A comparação não é mais do que o hábito, a programação mental de comparar os nossos conceitos, as nossas convicções, ideias, as crenças que temos lá da infância com o que está a acontecer, com o que nos rodeia. A mente trabalha por análise. Ela analisa a situação como comparando. Ela compara o que armazenou, o que aprendeu, com o que está a acontecer. Então, podemos aqui dizer que comparar é uma forma de julgar. Julgar é isto mesmo. Nós comparamos com o que sabemos ou com o que achamos que sabemos com o comportamento de alguém, com a atitude de alguém, com o que está a acontecer na vida, com o que estamos a experienciar. E normalmente as comparações, como são feitas com os nossos conceitos que são limitados, com as nossas crenças limitadoras, vai dar praticamente sempre comportamentos negativos, comparações negativas. Ora, vejamos. Uma das frases que indicam que estás a comparar é, por exemplo, quando tu dizes ele devia fazer aquilo, ele devia ter aquele outro, ele devia ser assim ou assado. Isto é uma comparação. Como assim, Marta? Perguntas-me tu. Então, tu estás a comparar o que tu achas que aquela pessoa devia fazer ou não fazer. A pessoa está a fazer algo. Tu vais lá, comparas o comportamento da pessoa com o que tu achas que ela devia fazer. Se a pessoa estiver a fazer aquilo que tu achas que é bem feito e está certo, então a comparação resulta num, num concordar, está tudo certo, tu aceitas. Mas se não corresponder com o que tu achas que deve ser feito, não é? Então tu vais achar que não é verdadeiro. E isto é um julgamento. A mente faz isto através desta análise comparativa. Então lembra-te, cada vez que tu estiveres a dizer ele não devia estar a fazer aquilo, ele não devia estar aí por este caminho. Coisas tão simples quanto isto do dia a dia, não é? Ele não devia estar aí por aqui, ele devia estar a estacionar ali, ele devia estar a subir aquelas escadas, ele devia estar a utilizar aquela ferramenta e não a outra. E revela-te que estás a criticar. É uma crítica. Quando nós comparamos, nós estamos a criticar, porque nós achamos. A crítica quer dizer que nós achamos que a pessoa está a errar, está a falhar, não está a fazer bem feito. Porquê? Porque eu acho que a pessoa devia fazer como eu tenho aqui na minha mente. Tem que ser igual, senão está mal feito, não corresponde. Outras expressões, quando tu dizes ele está errado ou ela está errada, hum, ou perguntas como é que é possível ele estar a fazer uma coisa destas? Está aqui, subtilmente, está uma crítica. Tu comparaste a pessoa, imagina que a pessoa está a levantar um peso, está a levantar lá um saco muito pesado, não é? E tu viras-te para a pessoa e dizes, mas como é que tu estás a fazer isso assim? Já viste as tuas costas estão aí a ser magoadas, tu estás a levantar isso com uma corcunda, estás a esforçar aí a lombar e por aí vai. Tu comparaste com o que achas, como é que achas que a pessoa deve levantar aqueles sacos, aquele peso.
E a tua mente conclui que se não corresponde, se a pessoa não levanta lá os sacos, aqui no nosso exemplo, se a pessoa não levanta lá os sacos como tu achas que deve levantar, então ela está a fazer mal. Houve aqui a comparação por análise e depois vem a crítica. Como é que é possível isto estar a acontecer? Como é que é possível tu estás a fazer isso assim? Como é que é possível eu já ter estudado tanto sobre o desenvolvimento pessoal e espiritual e continuo a fazer aqui este erro? Por exemplo, não é? É uma crítica para contigo mesmo. Outro exemplo típico. Isto não é para ti. Tu lá na tua mente, se tens uma coisa que deve ser feita, por exemplo, por uma mulher ou por um homem, ou que não deve ser feito por uma criança ou por um idoso, não é? Tu dizes, isto não é para ti, isto não é para a tua idade, isto não é para homens, isto não é para mulheres. Lá está, são conceitos que estão aí na tua mente. Tu comparas, fias-te nos conceitos da tua mente, não é? E, e fazes o julgamento. Outra situação típica é quando nós dizemos a alguém: tu não vais conseguir. Não, isso é impossível. Mais uma vez, tu comparas o conceito de algo que a pessoa está a fazer ser possível ou impossível e dizes à pessoa o teu conceito, a tua perspectiva. A comparação tem grandes benefícios quando nós estamos a utilizar o raciocínio, quando estamos a ler, quando estamos a contemplar. Mas antes da comparação, é fundamental que tu deixes entrar. Por exemplo, tu estás a deixar aqui entrar este ensinamento das aulas. Quanto mais a tua mente estiver aberta, menos tu comparas. Primeiro escutas, não é? Lembra-te das aulas, nas primeiras aulas que nós falámos. Primeiro escutas, deixas entrar tudo aquilo, neste caso aqui que eu te estou a dizer, e depois vais contemplar. Aí sim, vais comparar. Então, mas ela disse aquilo. Mas deixa-me cá verificar se é mesmo assim, pela minha experiência. Deixa-me ir cá ver. Isto faz-me sentido, não faz, etc. E é aqui que a comparação é útil, nos cálculos matemáticos. Coisas muito específicas e concretas. Mas a comparação no dia a dia, quando tu estás a olhar para uma flor, quando tu estás a olhar para a natureza, quando tu estás a olhar para o comportamento de alguém, quando tu estás a ter uma experiência da vida, né? Está sol, está chuva, tu estás ao sol, né? A tendência é da mente comparar, é da mente julgar, é da mente criticar, porque não corresponde àquilo que está lá armazenado nas suas gavetinhas mentais. Tá? Portanto, isto tem a ver com aquilo que aprendemos logo ao início da escuta ativa, da escuta por, por concordância, não é? Ou a escuta ativa. A escuta por concordância é isto, é a constante comparação. Uma pessoa está-te a dizer uma coisa e tu nem estás a ouvir bem o que ela está a dizer. Estás constantemente a comparar aquilo que ela está a dizer com aquilo que tu achas. E nesta situação, a comparação, ou seja, em tudo o que a comparação não seja útil neste sentido do raciocínio, de, de coisas muito concretas e específicas, a comparação só te vai prejudicar. Ela prejudica-te porque há aqui uma limitação das crenças, dos conceitos da mente. E a mente mente. Um grande aspecto que a comparação prejudica no nosso dia a dia e que quando muitas vezes nós ouvimos sobre isto e começamos a aprender isto, é das coisas que mais nos faz confusão. É o opinar. Quando tu estás a dar uma opinião, vem de uma análise comparativa. Quando tu estás a dizer a alguém devias fazer isto, não devias fazer aquilo, estás a fazer mal, estás a fazer bem, estás a não sei quê, aquilo que é tido como socialmente aceito na nossa sociedade é que dar opinião significa que estás a ajudar a pessoa. Mas nós, quando estamos a dar a nossa perspectiva, não estamos a ajudar a pessoa. Porque aí estamos tipo, a dar uma solução, a nossa solução à pessoa. Mas nós já vimos anteriormente que cada perspectiva é diferente. Não é? 8 bilhões de perspectivas diferentes no mundo. Não é? 8 bilhões de pessoas. Cada pessoa tem a sua perspectiva. Não há a possibilidade de uma pessoa ter a mesma perspectiva que outra. O que quer dizer
que quando tu estás a dar uma opinião a alguém com até a intenção de ajudar, tu, na verdade, acabas por estar a criticar a pessoa, porque estás a comparar. Aquilo que tu achas, se eu estivesse na tua situação, eu fazia assim. Mas isso nunca vai ajudar a pessoa, por um motivo, porque a pessoa não és tu, a pessoa não é a tua imagem, a pessoa não tem que fazer aquilo que tu achas que ela deve fazer, nem de se comportar da forma como tu deves comportar, porque a pessoa teve um contexto e tem um contexto biosociocultural diferente do teu. Ela foi educada de uma forma, tu foste educada de outra. Ela tem as suas crenças limitadoras, tu tens a tua, ela tem um ego, tu tens o teu, e isto faz com que o opinar, ao contrário do que as pessoas acreditam, muitas das vezes, o opinar não ajuda ninguém. Nem mesmo quando tu opinas para ti mesmo, porque te está a limitar àquela perspectiva, não é? E muitas vezes as pessoas aqui nesta fase, os meus alunos perguntam: "Oh, Marta, mas então como é que eu consigo viver sem opinar? Porque nós estamos tão habituados a opinar." É tu perceberes que o opinar não ajuda as pessoas. É tu sentires verdadeiramente que aí só estás a dar o peixe à pessoa, não é? Em vez de estares a ensiná-la. Então vou-te dar aqui um exemplo muito rápido para tu perceberes se há algum amigo, se há alguém da tua família, se há algum filho te perguntar a tua opinião, lembra-te, é importante que a pessoa cresça e crie maturidade para tomar as suas próprias decisões. Porque se a pessoa está sempre, por exemplo, à espera que tu dês a opinião para a pessoa se sentir segura, repara, tu aqui estás a impossibilitar quase o crescimento da pessoa, porque a pessoa vai sempre basear na tua opinião, tá? Então é importante que tu contribuas para o crescimento das pessoas, como? Não opinando, não é dar a tua perspectiva, mas sim ajudar a pessoa a raciocinar, a encontrar o seu próprio caminho, a sua própria suficiência, não é? Então aí como é que nós ajudamos a pessoa? É a fazer perguntas. É, então, mas o que é que tu sentes? É retornar, por exemplo, se a pessoa disse assim: "Olha, qual é a tua opinião aqui sobre isto?" E tu retornas a pergunta à pessoa: "O que é que tu sentes? Não é? O que é que te parece? O que é que estás a sentir em relação a isto?" Hum, e vais acompanhando com perguntas do como, onde, quais, com quem, não é? Tudo isto. O porquê leva-te sempre a explicações e justificações. É uma pergunta que não é recomendável. Repara que quando nós comparamos algo, para nós confirmarmos os nossos conceitos, aquilo que opinamos, aquilo que dizemos, nós justificamos. Eu não fui para a esquerda porque tinha lá buracos e acho que pela direita o caminho é muito melhor. Tá? Quando nós estamos seguros das nossas decisões, do que está a acontecer na vida, nós não justificamos. Já reparaste nisso? Já pensaste nisto? Ainda em relação à comparação, é importante que tu entendas que quando a mente está a comparar, ela está a comparar com os conceitos que tu aprendeste lá da infância e que são reforçados desde essa altura. Então, aquilo que nós aprendemos e que estão lá nas gavetinhas mentais é que há coisas que estão certas e há outras que estão erradas. Está compartimentado. Há coisas que são boas e há coisas que são más. Está compartimentado. Por exemplo, é bom sentir alegria, é mau sentir medo. É bom sentir, é bom ser altruísta, mas é mau ser egoísta. É bom sentir felicidade, mas é mau sentir culpa. E quando nós estamos a fazer isto, estamos numa constante comparação. É isto que estamos a comparar. Isto é bom ou é mau? É certo ou é errado? Isto vai-me tornar suficiente ou insuficiente? Mas lembra-te, tu és sempre a suficiência por excelência. Só os conceitos é que ajudam a mente a dizer: eu não sou suficiente, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isto é difícil. A comparação é sempre uma comparação em que tu podes logo perguntar: mas comparar em relação a quê? Segundo os padrões de quem? E tu percebes que são segundo os teus padrões. Ah, isto é mau.
mas é mau segundo os teus padrões. Mas os teus padrões não representam a realidade na totalidade. Os teus padrões estão limitados àquilo que tu aprendeste, aos conceitos que a mente tem armazenados. Ao que está dentro da gaveta mental, que diz lá, tem lá um rótulozinho a dizer bom, e depois está uma gaveta ao lado a dizer mau. Então, lembra-te sempre disto. Não há certo nem errado. Não há bom nem mau. Isto é só o que a tua mente se habituou a dizer e está programada para dizer. Mas dependendo da perspectiva da pessoa, para ti algo pode ser bom, para a outra pessoa pode ser mau. E eu até já sei que tu sabes isto, mas a questão aqui é que com esta prática desta aula de hoje, é o hábito, tu vais perder o hábito de achares que há coisas boas e más e estás sempre a comparar e começas a estar cada vez mais em aceitação e a perceber que todas as perspectivas são válidas, que cada pessoa vê da sua perspectiva. Lembra-te sempre do mestre Zen, dos discípulos e do elefante. O que é que vai acontecer com esta prática de nos desabituarmos de comparar? Numa primeira instância, tu vais reparar que só te apercebes que comparaste depois de já ter comparado. Imagina que estás à conversa com alguém e a pessoa diz: Eu gosto muito de maçã. Foi a aula que vimos anteriormente, lembras-te? Eu gosto muito de maçã. E tu dizes: Ai, não, pera é muito melhor. Tu fizeste aqui uma comparação. Tu o que estás a dizer à pessoa, subtilmente e inconscientemente, é que a tua opção é melhor. E está aqui uma comparação. Então, e numa situação destas, tu imagina que tu dizes isto à pessoa e depois a seguir lembras-te, aí acabei de comparar. E isto é um ótimo sinal. Quer dizer que tu já estás a aprender, que já estás a interiorizar que esta comparação não é por aqui. Esta comparação só vai criar mal-estares, problemas, etc. Numa segunda fase, tu começas a perceber que estás a comparar a meio da conversa. Quando estás assim a meio a dizer à pessoa qualquer coisa, já estás a perceber, opa, estou a comparar. E às vezes paras, outras vezes concluís o que estás a dizer e continua a ser a aprendizagem. Numa terceira fase, tu apercebes-te que vais para comparar e paras. E é uma situação muito desconfortável, porque nós sentimos, eu quero mesmo dizer, porque está lá o hábito, eu quero comparar, eu quero dizer isto a esta pessoa, mas de alguma forma nós começamos a aprender a travar este hábito que está aqui. E em última instância, numa quarta fase, nem sequer te surge na mente a necessidade e a vontade de comparar. Simplesmente não surge. Tu desabituas-te de comparar nestas circunstâncias, tá? Antes de avançarmos aqui para os exercícios, deixa-me só te dizer que isto parece que a comparação não traz nada de especial. Oh, Marta, mas isso é só comparar, sei lá, eu estou só a dizer à pessoa que a pera é muito melhor do que a maçã. Sim, mas isto estamos aqui a ver coisinhas muito pequeninas que não trazem grandes desconfortos, não é? Mas quando tu estás, por exemplo, com, com o companheiro ou com a companheira, então vocês estão a tomar uma decisão em relação à casa, imagina. E às vezes dá origem a grandes discussões, ou à educação do filho, ou o que for, não é? Então aqui, se nós estamos habituados a comparar, é aqui que nós dizemos coisas que não queremos dizer à pessoa, porque comparamos. E dizemos, não, tu queres que a casa fique pintada de cor-de-rosa. Cor-de-rosa é horrível. Não, tem que ser azul. A grande questão aqui é que quando nós comparamos para ter razão. Porque, no fundo, nós comparamos porquê? Para conseguir controlar as situações, para conseguir fazer com que as situações aconteçam como eu acho que devem acontecer. É um controle. Lembras-te das primeiras aulas que vimos o controle do ego? Porque o ego se sente insuficiente e acha que tem que controlar as coisas para se prevenir de eventuais situações desagradáveis, desconfortos, de ameaças, dos perigos, né, do lado do mundo. E a grande ferramenta que o ego utiliza é a comparação.
O ego, se não comparar, não existe, pura e simplesmente. A comparação é uma ferramenta por excelência. Se não houver comparação, as crenças limitadoras, os conceitos, perdem a força. E quando perdem a força, a tua mente começa a serenar e o ego começa a não te sabotar. Chegamos aqui à fase dos exercícios. Vou-te propor aqui exercícios para tu fazeres. Vou partilhar contigo a técnica do espelho, que é uma técnica que mudou a minha vida e que tem ajudado imenso a vida dos meus alunos, para se libertarem de crenças limitadoras, de pensamentos negativos, de detectar esta comparação, o julgamento e as críticas e transcenderem esta situação. Então, a comparação e no julgamento, numa primeira fase, o que é importante? É a autoobservação. Vamos estar sempre aqui ao mesmo. O que é que estou a pensar? O que é que estou a sentir? O que é que estou a fazer? O que é que eu estou a dizer a esta pessoa? Né? Estou a comparar. Ok. Então aí é muito importante aprendermos a detectar. Vamos pegar aqui num exemplo. Imagina que tu dás por ti a pensar, a Maria está a desrespeitar-me, ou algo deste género. Tá? Então, na primeira fase, aquilo que eu te recomendo é utilizares o espelho. Já vamos ver especificamente como é que utilizamos o espelho neste caso. Ou lembraste com as aulas anteriores que nós vimos que cada pessoa tem a sua perspectiva, tem a sua intenção. Se a pessoa se comporta daquela forma, é porque ela não sabe ser de outra forma. Então, ela está à procura de um ganho, ela está à procura, tal como tu, de se sentir suficiente, de se sentir bem. E ela está hipnotizada pelo ego. E tu precisas de te lembrar disto. Porque quando nós vivemos a nossa vida a lembrar que os comportamentos dos outros não são pessoais e que têm a ver com a intenção e que a busca de um ganho que a pessoa tem lá, então nós caímos em aceitação. E está tudo bem e percebemos que isso não interfere connosco e não nos chateamos, não é? Não nos zangamos, não ficamos aqui com sentimentos tóxicos, porque mesmo tu te chateies com a pessoa a dizer a Maria está-me a desrespeitar, sim, tu podes estar chateado com a pessoa, mas a questão é que és tu que estás a chatear, és tu que estás em dor, és tu que estás a sofrer. Mas se tu não acreditares nesta frase, se tu não levares a peito, se tu perceberes que a Maria está a fazer aquilo não é por ser contigo, mas é porque é a forma como ela sabe ser, então tu não vais levar isto a mal, isto não te magoa. Então, em relação aqui à técnica do espelho, vamos pegar aqui neste exemplo da Maria devia respeitar. Na técnica do espelho, aquilo que eu te recomendo vivamente é escrever. Porque se tu não escreveres, a tua mente pode dar a volta. Ela está tão habituada a dar-te a volta que tu depois te perdes e te envolves lá nos pensamentos. Tu sabes tão bem quanto eu, quando nós escrevemos, a nossa mente fica mais organizada, traz-nos clareza e nós conseguimos fazer este exercício mais facilmente. Não quer dizer que tu, passado um mês ou dois de ter feito aqui vários espelhos, várias vezes ao dia, não quer dizer que tu depois já estejas habituada e que tenhas que continuar a escrever. Não, isto é só por um período de tempo até tu fazeres livremente, até te libertares da comparação. Quando tu depois percebes que já não comparas, que já não tens a tendência para julgar as pessoas e a ti mesmo, e portanto criticaste a ti mesmo, então aí podes continuar a fazer técnica do espelho mentalmente. Já não precisa ser escrita. A escrita é só nesta fase até te habituares, ok? Portanto, isto é um ponto muito importante aqui da técnica do espelho. Então vamos pegar aqui neste exemplo. Se tu pensares, a Maria devia respeitar-me. Aquilo que eu te recomendo é que tu transformes sempre a frase com a palavrinha lá devia ou não devia. Torna-se muito mais fácil. Se tu disseres assim,
A Maria está a fazer aquilo mal. Não é? Tu podes transformar a frase a dizer a Maria devia fazer aquilo que tu achas que ela devia fazer, ok? A Maria não está a ser justa comigo, está-me a desrespeitar, né? Seria o caso. Tu pensarias assim, a Maria está-me a desrespeitar. Então tu transformas a frase em a Maria devia respeitar-me, tá? E aqui a técnica do espelho vai consistir em três inversões. A primeira inversão é quando tu agarras nesta frase primária, né? A Maria devia respeitar-me, invertes tudo para ti, apontas tudo para ti. Então, onde está a Maria, fico eu. Devia respeitar-me. Né? Se a frase fosse a Maria devia respeitar-se, esta primeira inversão ficaria na mesma. Eu devia respeitar-me. É substituir o que tem apontado para os outros, viras tudo para ti. A segunda inversão é tu agarras na frase e, e apontas de ti para a pessoa, a frase. Então, neste caso, tu tens aqui a Maria devia respeitar-me e tu começas. Eu devia respeitar a Maria. Estás a apontar aquilo que tu achas que a Maria devia fazer, né? De ti para ela. Então és tu que devias fazer isto. Então eu devia respeitar a Maria. E a última frase é uma negação da própria frase. Então a Maria não devia de respeitar-me. O que é que se pretende com cada uma destas frases? É, na primeira frase, quando tu lês esta frase, eu devia respeitar-me, o primeiro grande ponto é mente aberta. A tua mente vai dizer assim: não, isto não me faz sentido, e tu avanças. Não. Está lá sempre uma mensagem para ti. Lembra-te, a vida é um conjunto de sincronicidades, não há acasos. E se este pensamento veio, é porque tem uma mensagem para ti. E permite-te simplesmente sentir a frase. Repete até mesmo em voz alta, lê em voz alta. Eu devia respeitar-me. E pergunta-te: onde é que eu não me estou a respeitar? E tu vês. Logo numa primeira instância, tu percebes. Se tu estás a criticar alguém, tu não te estás a respeitar a ti. Porquê? Porque a tua natureza não é de crítica. A tua natureza não é de resistência. A tua natureza é de aceitação. Tu és amor. Então, se és amor, tu não estás a respeitar esta natureza de amor se estiveres a criticar alguém. Tu mesmo, tu vais sentir cada frase destas. Se tu te permitires, tu vais encontrar a mensagem mais importante de cada uma destas inversões para ti. Na segunda inversão, aqui começa a doer, a apertar os calcanhares, né? Porque nós estamos a criticar a pessoa, estamos lá magoados até com a pessoa, porque, né? Neste caso aqui, tu estás magoado com a Maria porque ela não te respeita. Então, tu estás a dar como garantido que ela de facto te está a desrespeitar. Mas quando tu chegas a esta segunda inversão e tu te permites averiguar se tu estás a desrespeitar a Maria, se tu abrires o teu coração, tu vais perceber. Se tu tiveres realmente a dizer isto, a Maria devia de respeitar-me, tu estás a dizer que ela não está a respeitar. Como quem diz, ela não está a ser boa pessoa, ela não está a ser justa, ela está a ser má pessoa para mim. Então tu estás a criticá-la. Então se tu estás a criticá-la, tu também a estás a desrespeitar. É fundamental manteres o teu coração aberto, porque se a tua mente disser não, não é nada disto, que disparate, que injustiça, não estás a conseguir ver e a colocar-te na situação do outro e a ver a realidade. A tua mente pode estar a sabotar. E a última frase, que ainda aperta mais os calcanhares, é a Maria não devia respeitar-me. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as outras pessoas não têm que fazer aquilo que eu acho que elas devem fazer. Cá está. As pessoas não têm que ser à tua imagem. Apesar de nós estarmos habituados a que achamos que a forma como nós vemos o mundo é que deve ser. Achamos é que a forma como nós achamos que o outro se deve comportar é que deve ser. Mas lembra-te,
A pessoa não pensa como tu, ela tem lá os seus próprios pensamentos e perspectivas, tal como tu tens as tuas. Então, o que esta frase quer dizer que a Maria não me devia respeitar é que ela tem direito, ela tem lá os seus próprios pensamentos. Ela não tem que fazer aquilo que tu achas que deve ser feito, ok? E nós não temos que apontar o dedo para os outros. É importante que tu entendas no julgamento, na comparação, na crítica, que aquilo que estamos a fazer é apontar o dedo para os outros e dizer: tu estás-me a desrespeitar, tu devias ouvir-me, tu devias obedecer-me. E repara, está um dedo a apontar para a outra pessoa, mas estão três dedos a apontar para ti. E já para não falar aqui no polegar, que também, se tu esticares para trás, também está a apontar para ti. Então lembra-te sempre disto. Aquilo que tu projetas nos outros, aquilo que tu dizes dos outros, aquilo que tu dizes das situações, dos acontecimentos, se tu dizes uma flor que uma flor é feia, tem espinhos, tu estás a apontar para ti, para quê? Para a tua mente. A tua mente está a ver espinhos, quer dizer que os espinhos estão na tua mente, tá? Porque se tu olhas para uma flor e vires beleza na flor, isto quer dizer que a tua mente tem lá a beleza e que te vês e que vês beleza em ti também, não é? O julgamento não é só para estas coisas negativas, do desrespeitar, do não, é se tu reconheces valor numa pessoa, se tu admiras uma pessoa, se tu sentes força numa pessoa, se tu sentes beleza na pessoa, se tu sentes carinho na pessoa, amor na pessoa, é porque é isso que está na tua mente. É sempre um espelho, a vida é sempre um espelho. Às vezes dói-nos muito aceitar que cá dentro estão coisas, pensamentos, sentimentos, ideias que nós dizemos que horror, parece que está aqui um monstro, mas não está. Na verdade, esse monstro é um bonequinho de peluche, é um monstrinho de peluche muito fofinho, que é amor. E é isso que tu precisas de te lembrar. Tu não precisas de fugir dos teus pensamentos, emoções ou sentimentos ou as famosos defeitos. Na verdade, não são defeitos. É só a forma como a tua mente está habituada a ver porque foi ensinada assim na infância. Na verdade, são oportunidades para tu veres amor em tudo. Espero que esta aula te tenha ajudado. Aquilo que te recomendo vivamente é que faças a meditação correspondente aqui à aula 7, mas essencialmente aquilo que te vai ajudar a libertar-te da autocrítica e, portanto, de criticares os outros e de detectares e assumires o que vai dentro da tua mente, é fazer esta prática do espelho. É lembrar-te que as outras pessoas têm perspectivas tal e qual válidas como as tuas e que está tudo certo. Até à próxima aula. Beijinhos e boa prática!